Salve, salve, meu Brasil! Tudo bem com vocês? Pistola na área para mais um vídeo do canal. Hoje, 9 de novembro de 2020, segunda-feira. Segunda-feira com S de sexta vitória na conta do Pecão. Vamos falar um pouquinho do jogo do Green Bay Packers de quinta-feira, o último Thursday Night Football. Vitória tranquila, suave, sem maiores problemas contra San Francisco 49ers, lá em São Francisco, por 34-17. Bom, muitos de vocês vão concordar comigo que era nada mais do que uma obrigação vencer São Francisco diante de dezenas de desfalques da equipe adversária e principalmente os melhores jogadores, sejam da defesa como do ataque também. Defesa sem Nick Bosa, sem Richard Sherman, um ataque sem George Kittle, Deebo Samuel, Brandon Ayuk, quem mais? Tevin Coleman, o nada saudoso Raheem Mostert, que nos destruiu na final de conferência. Então era um jogo, obviamente, uma missão dos Packers vencer essa partida com relativa tranquilidade. E assim foi. Então, claro, ficamos muito felizes com o resultado. O que mais importava ali era a vitória. Não dá para tirar muita coisa de parâmetro, nem tanto ofensivamente, nem tanto defensivamente, porque São Francisco realmente estava em retalhos, Mas é claro que, como falei, o mais importante é a vitória. A gente vai abrindo uma diferença legal na liderança da divisão. Estamos agora com a campanha 6-2. Chicago Bears, foi derrotado mais uma vez, para nossa alegria, essa rodada. Então já fica um pouco atrás também. Então a gente começa a ir se consolidando num caminho mais pavimentado para levar novamente divisão e garantir a vaga para os playoffs com uma certa tranquilidade e antecedência também, tá? Quanto ao jogo em si, meus amigos, os Packers, evidentemente, impuseram seu ritmo do começo ao fim, Um ataque que nem precisou se valer tanto do jogo corrido, Mesmo com o retorno de Aaron Jones, ele não participou de muitos snaps. O Jamal Williams foi afastado por conta da Covid, o A.J. Dillon também por conta da Covid, então a gente estava meio limitado nessa posição de running back. Felizmente não precisou ser muito utilizado, porque novamente, outra partida de altíssimo nível de Davante Adams, recebendo para um touchdown e mais de 100 jardas, o que já é corriqueiro, em todos os jogos dos Packers. Mas a grande surpresa ficou por conta do nosso queridíssimo Marquez Valdes-Scantling, que recebeu para 2 touchdowns, por incrível que pareça. É um momento que merece realmente ficar gravado na nossa memória, E gravar esses lances também para a gente ver futuramente, mostrar para os nossos filhos e netos, falar: olha, esse cara aqui era perseguido pela torcida, mas ele anotou 2 touchdowns nesse jogo histórico e marcante em São Francisco. Scantling, que até então ainda é bastante perseguido por nós, por conta de diversos drops. E nesse jogo, antes mesmo de anotar os touchdowns, já havia falhado. Mas ele conseguiu se redimir, Deixou sua marca 2 vezes, mas como eu falei, contra uma defesa completamente baleada de São Francisco, isso foi possível. Então não se acostumem que essa proeza não será vista em todas as partidas, tá? Mas quem sabe ele dá uma engrenada aí, começa a ter um pouquinho mais de confiança, de experiência, para evitar aí outros tantos drops que nos deixam bastante desapontados, Mas foi sem dúvida uma boa partida dele, com 2 participações decisivas para anotar touchdown. E mais um touchdown que foi anotado também pelo Marcellus Lewis. Em comum, em ambos os touchdowns, liberdade total na endzone, uma secundária totalmente remendada de São Francisco, que não pressionou absolutamente em nada o Aaron Rodgers, diferentemente do que aconteceu nos últimos encontros, mais uma vez por conta desses inúmeros desfalques. E Aaron Rodgers, que por sua vez também, mais uma noite brilhante, mais de 300 jardas, 4 passes para 4 touchdowns, um rating de acima de 144, e ainda tem gente que quer discutir sobre a questão do MVP. Respeito a divergência, mas tá difícil, cara. Russell Wilson ontem aí foi engolido
né, pelo Buffalo Bills, lançou mais 2 interceptações. Sei não, até não respeito quem ainda acredita que ele possa estar despontando ainda como um provável MVP, mas olha, a constância, o padrão de atuação e a estabilidade do Aaron Rodgers tem sido fenomenais, mantendo uma média de 4 passes para touchdown por jogo, mais de 300 jardas por jogo e um rating altíssimo também. Clubismo à parte, cara, a gente tem que reconhecer que ele caminha firme aí. Se mantiver esse nível de atuação até o final da temporada, sim, pode brigar e já está brigando, né, pelo título de MVP da temporada. Aliás, né, tanto eu falo da estabilidade do Rodgers que a gente vê que o que aconteceu lá na semana 6, né, contra a Tampa Bay Buccaneers, lá na Flórida, foi um ponto fora da curva, né? Uma atuação excelente da defesa dos Bucs, que assim, individualmente é muito boa, mas que depois, né, voltou ao normal, com atuações normais, teve muita dificuldade para parar o New York Giants, vencendo com dificuldades, né, a equipe de Nova York, e ontem não fez absolutamente nada, foi massacrada pelo New Orleans Saints em casa, levando 38-3, ou seja, a equipe de Tampa Bay é muito boa, a defesa de Tampa Bay é respeitável, mas não é tudo isso. Foi uma atuação fora da curva, uma atuação excepcional naquele jogo, para provocar duas interceptações do Aaron Rodgers, né, sendo uma delas uma pick six, coisa raríssima. Então eu tenho certeza que se Packers e Bucks voltarem a se enfrentar, né, nos playoffs aí, a história vai ser completamente diferente. Porque foi um jogo infeliz dos Packers, do ponto de vista ofensivo e defensivo, e do ponto de vista dos Bucks, defensivamente foi maravilhoso. Tanto é que o Brady nem precisou jogar tanto assim. E ontem, quando precisou, foi interceptado 3 vezes pela defesa dos Saints. Então, exceção feita a esse jogo um pouco abaixo da crítica do Aaron Rodgers contra os Bucks, ele vem mantendo uma média de atuação altíssima e por isso, sem dúvida, caminha, né, para ser candidato até o fim da temporada ao título de MVP. Quanto à nossa defesa, elogios para a nossa defesa nesse jogo contra os 49ers. Ressalto, como disse, não dá para tirar como parâmetro. Os 49ers não nos ameaçaram nem por cima nem por baixo. Por incrível que pareça, nem o jogo terrestre eles se utilizaram nessa partida. Por quê? Porque eles também não tinham jogadores com essa qualidade na posição, né? Eles só tinham o Jerick McKinnon, o Hasty, que entrou também, que teve acho que uma recepção apenas. Então pouco nos incomodaram. E no jogo aéreo também não tinha absolutamente ninguém, exceção feita ao Rich James, que fez, né, que fez um touchdown. E então nossa defesa teve muito pouco trabalho, soube explorar, né, um quarterback reserva, o Nick Mullins, forçou turnovers, né, sacks, os irmãos Smith voltaram a jogar bem, né, com boas pressões. Então, ainda assim não é o momento de endeusar Mike Patton, né? Sabemos dos erros gritantes que a nossa defesa ainda tem, né? E que esse jogo não serviu como base, né, visto todas as dificuldades do adversário e os desfalques. Então, além disso, a gente levou 17 pontos, né, de uma equipe cambaleante, né, como o San Francisco 49ers. Então isso tem que ser levado em conta também, né? Mas a defesa, assim como o ataque, fez a sua lição de casa, que era não ter trabalho e fazer o simples para vencer o jogo. Mas de qualquer forma eu não mudo minha opinião, continuo com a minha plaquinha aqui, Fire Patton, tá certo? Então, pessoal, era isso para relatar sobre o jogo. Acho que a gente teve, né, como eu falei lá no começo, mais importante a vitória, abrir vantagem na divisão, né, espantar, digamos, entre aspas, um fantasma que era São Francisco das nossas vidas, né? Claro que não tem o mesmo sabor que teria se a gente vencesse eles numa final da NFC e contra a equipe deles completa, aí seria uma vingança, né, total, né, uma vingança plena, mas já dá um gostinho de revanche aí, de troco, né, nos torcedores dos Packers, tá certo? E agora na semana que vem a gente tem uma perspectiva muito boa de conquistar a 7ª vitória. Vamos pegar o Jacksonville Jaguars, uma das piores defesas, uma das piores secundárias da liga,
promessa de muitos pontos, promessa de mais um rendimento fenomenal de Aaron Rodgers, Davante Adams, Aaron Jones, agora estando mais inteiro, com mais tempo de treinamento. Então, tudo leva a crer que a gente vai ter aí muitos touchdowns a comemorar no próximo domingo. Tá certo, pessoal? A gente volta a se falar na semana que vem, então. Um grande abraço a todos. Go Pack Go!